Átila Abreu conversando com a gente aqui sobre a notícia que foi a surpresa, a grande surpresa do dia na rede social. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui, tudo bem? Tudo ótimo, agradeço estar aqui com esse espaço na Jovem Pan, sempre cobrindo o esporte, nossa região, né, trazendo à luz dos fatos tudo que acontece aqui. Então, bora bater um papo. Escuderia Bandeiras está fora da Stock Car. Conta pra gente como é que foi essa decisão, por que disso? Olha, foi uma decisão muito difícil, né? Até porque a gente investiu mais de 20 milhões de reais em equipamentos, carros, estruturação, contratamos provavelmente o melhor time possível de mecânicos, engenheiros, pilotos, né? Pessoas extremamente capacitadas. Um projeto que basicamente tem um ano, né? E você pensar que a gente conta com Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Rafael Suzuki, eu mesmo, Ingo Hoffmann. A nata brasileira, a gente conseguiu reunir um time muito bacana, de pessoas muito comprometidas com o mesmo propósito, visão de automobilismo e de como as coisas devem ser feitas, né? Pessoas que construíram sua carreira, o seu legado, pessoas de credibilidade no mercado, e vínhamos disputando contra os melhores, né? Como as competições devem ser. Mas, infelizmente, questões extras-pistas pesaram muito e a gente, de uma maneira dolorosa, porque não era o que a gente gostaria, né? Com todos os patrocinadores, fãs, pessoas envolvidas, são mais de 55 colaboradores, né? Então, a gente, com certeza, impacta mais de 150 pessoas só com o nosso ecossistema de corrida. A gente é a maior equipe de corrida do Brasil, né? Temos estrutura e tudo mais. Ter que rescindir na metade do campeonato, tendo vencido a última corrida, feito poles, né? Em apenas um ano de jornada, a gente conquistou 3 vitórias, 2 pole positions, 14 pódios, 14 vezes o pit stop mais rápido, algumas vezes melhores voltas. Então, um time que vinha mostrando seu valor. Eu acho que nunca existiu na história do automobilismo brasileiro uma equipe que saiu do zero, em tão pouco tempo conquistou tudo que a gente conseguiu conquistar. Mas a nossa decisão ela se baseia por princípios, por preservar a imagem das pessoas, dos nossos parceiros e de todos aqueles que estão envolvidos junto com a gente, que fizeram esse projeto acontecer. E mais importante, aos fãs da categoria, né? E essa decisão se baseia em questões extra-pista que nos chamaram muita atenção, principalmente na parte tributária, tá? Várias divergências das quais a gente pediu esclarecimentos ao promotor do evento, né? A Audace, a Vicar, né? Que tem como seu CEO o Lincoln Bortoleto, que é pai do Gabriel Bortoleto, e a gente não teve respostas nenhumas. Então, à luz dos fatos, não tendo respostas e vários questionamentos que a gente fez da parte tributária, que nos chegou as informações, contratamos um escritório especializado nisso para fazer um levantamento e ver se tudo aquilo que a gente estava achando estranho, se realmente procedia, e não ter as respostas nos chamou muita atenção. Então, por uma questão de compliance, para preservar os nossa história, nosso legado, tudo aquilo que a gente construiu, a gente prefere se afastar da Stock Car e seguir novos projetos. Foi questão burocrática só? Foi questão de multas que vocês receberam? Foi questão até relacionadas ao carro, ao motor do carro? Não sei se você pode abrir isso pra gente. Posso, na verdade, quer dizer, agora eu posso, né? Porque até ontem eu não podia. Agora não faz parte mais, né? A gente tinha um contrato, do qual a gente já não faz mais parte, que eram uns contratos que me deixava meio estarrecido, assim, no sentido. Porque é um contrato que, se você falasse mal da categoria no meu Instagram e eu não apagasse, eu era multado. Então, assim, você era multado? Eu era multado por não apagar. Então, se criou um regulamento onde ninguém pode falar nada, uma lei de mordaça. E não é legal. A gente está num país democrático, onde as pessoas podem expressar a sua opinião, você pode gostar de mim, divergir de mim, mas a vida segue, né? E a gente não podia falar mal. Então, todos os pilotos e equipes, se elas falarem alguma coisa, são multadas. E multas de 100 mil reais, multas de valores altíssimos, tudo, né? Então, agora a gente já não faz mais parte. Então, sim, eu posso falar. Foram vários os casos que se foram desencadeando isso, né? Primeiro, esse desconforto de você não poder falar, né? Ter receio de emitir sua opinião e ser multado sobre isso. Teve alguns pilotos, como Felipe Massa, o Casagrande, Bruno Batista, pilotos que emitiram opinião e foram punidos, né? Mas a Stock Car, ela começou desde que o Lincoln assumiu como CEO, isso foi no começo de 2015,
o relacionamento com as equipes e pilotos complicou muito, né? Até 2025. Até 2024 eu só atuava como piloto, tinha uma boa relação com todos aqueles que dirigiam a Stock Car, mas a partir de 2025 o Lincoln, o diálogo ele não foi mais aberto. Ele assumiu em 25, é isso? Ele assumiu em 25, né, diretamente. Ele já era proprietário da categoria antes, mas ele assumiu nessa época, apesar de não assinar como CEO, que era muito estranho, né? Então ele dava entrevistas como CEO e tudo mais, mas não assinava no papel. Então isso já era alguma coisa estranha ao nosso ver. Mas a categoria ela passou por uma fase, foi por esse momento que a gente resolveu investir, né? Por toda a qualidade de pilotos, equipes que fazem o show acontecer. A gente entendeu que era uma oportunidade de montar a escuderia Bandeiras e aproveitar a mudança de regulamento, que seria um carro SUV. Certo. Tá? Era uma ideia muito bacana, tudo. A gente investiu os 20 milhões que investimos porque acreditávamos no projeto. Mas o primeiro ano foi muito conturbado. Foi uma decisão do Lincoln de colocar os motores 4 cilindros turbo, por achar que a indústria automobilística estava indo para esse caminho e tal. Ok, uma decisão. Se tentou fazer isso, mas tivemos muitos problemas, inúmeras quebras. Eu acho que foi matérias e pautas em vários meios de comunicação. Sim. Eu mesmo estava ganhando uma corrida no Velocitar, meu motor quebrou, dos nossos companheiros de equipe, outras equipes quebraram 5, 6 motores. Tá. Então foi um ano bem, bem difícil. Em paralelo a isso, a gente teve um questionamento da segurança do carro, tá? Porque a gente teve um acidente com o Bruno Batista, um acidente que o chassi cortou no meio. Eu nunca tinha visto num carro de corrida o chassi cortar no meio. E aí existiram questionamento dos pilotos. Então foi um ano conturbado. Quando a gente vai para 2026, tem entrevista do próprio Lincoln dizendo que ele voltaria ao motor V8, o que acho que todo mundo gostou, porque é um motor que faz mais barulho, é um motor que a manutenção dele, a durabilidade dele é mais confiável, tá? Porque quando você trabalha com motor 4 cilindros, turbo, é um motor de 200 cavalos que você tenta extrair 450. Tá. O motor V8 é um motor de 600 que você anda com 450. Então a durabilidade dele é muito maior, porque ele foi feito para uma potência maior do que de fato você utiliza. Ele não trabalha no limite, no limite, né? Então o custo de manutenção, a durabilidade, tudo isso aumenta bastante. Só que quando eu comprei o carro como equipe, né, a Escuderia Bandeiras comprou 4 carros, é muito claro e explícito no regulamento que qualquer mudança no carro, que seja um update, um upgrade, são por conta do promotor do evento. Por que isso? Quando você vai comprar alguma coisa, você faz um investimento. Sim. Né? Você vai estudar, em quanto tempo eu vou diluir esse investimento. E no nosso contrato dizia que eram 10 anos. Então, visto o investimento de cifras bem altas para a aquisição do carro, a gente ia diluir isso num projeto de 10 anos. Acontece que do primeiro para o segundo ano eles trocaram o motor e precisou fazer algumas adaptações, porque não é você tirar um motor e pôr outro, você precisa tirar um motor, pôr outro, mudar a relação de câmbio, mangueiras, dutos, tem todos os periféricos que compõem o motor, que fazem parte disso. E ok, foi trocado, tudo bem. Na semana da primeira corrida, apareceu uma cobrança para a nossa equipe de R$800 mil, tá? 200 mil por carro. Isso não para a nossa equipe, para todos, 200 mil por carro. Então você está falando de uma receita extra de aproximadamente R$6 milhões. E a gente sem entender nada, porque assim, nunca nos foi dito que teria uma cobrança, algum valor, nenhuma equipe famoso do nada, né? Se preparou para isso. E pior do que do nada, acontece que a gente é obrigado a comprar as peças do fornecedor da categoria. Tá? E aí tem um sistema que chama Stock Manager. E é um portal que você entra lá, você compra tudo que você precisa, porque ele é o único fornecedor. Basicamente é tudo verticalizado. E como ele emitiu os boletos e tudo mais, a gente estranhou, a gente não concordava e não pagamos. Eu e outras equipes e tal. E a gente é bloqueado no sistema. Então, se eu não pago, eu automaticamente não consigo comprar as outras peças que são necessárias para correr. E aí eu deixo de disputar uma corrida. Então, de alguma maneira, você vai asfixiando as equipes, né? A gente teve que pagar as primeiras parcelas disso daí, contra gosto. E a gente, como a equipe, começou a questionar essas cobranças indevidas, né? Nos primeiros momentos, os e-mails não eram sequer respondidos. Isso que eu ia perguntar, sem explicação alguma desse aumento? Isso, a gente mandou e-mail que não teve resposta, questionando de onde vem a cobrança, que cláusula contratual
você está se baseando para fazer essa cobrança, e não tivemos respostas. Tá? Paralelamente a isso, na parte esportiva, a gente começou a ter algumas situações diferentes de tratos com a gente. A gente perdeu descontos comerciais, prazos de pagamentos e assim outras situações que foram nos colocadas. Chegaram a negar a venda de credencial para nós, né? E aí quando você queria comprar, você tinha que pedir para alguma outra pessoa que não tivesse ligado, aí tinha para vender. Então foram criando bloqueios porque a gente estava questionando coisas que a gente achava indevido. Não só achamos que é indevido, como ganhamos uma liminar, né? Tivemos uma liminar deferida e na sua totalidade pela Justiça Comum, proibindo eles de nos cobrar, né? Porque existe a divergência, muito claro no contrato. Até assim me espanta porque a nota fiscal que eles mandaram para nós, cobrando diz que é upgrade, e no contrato diz que o upgrade é conta deles, né? É responsabilidade deles. Então assim, mais claro do que isso seria impossível. E eles nem sequer respeitaram as liminares judiciais, continuam bloqueando a gente no sistema, etc. Tal. Então foi uma situação complicada de a gente absorver, né? Foi muita coisa acontecendo ao redor. É uma coisa como você mesmo disse na publicação de vocês no Instagram, é uma questão de valores mesmo, né? Naquilo que se baseia a Escuderia Bandeiras, e são coisas inegociáveis, né? Eu acho que essa parte ainda que discutida, a gente tem um escritório de advocacia aqui da nossa região, que é o escritório do Márcio Leme, que estava nos assessorando nesse ponto, né? E a gente estava preparado para esses embates. Eu acho que não deveria, mas pode acontecer no mundo empresarial tal, né? Essa questão de divergências comerciais e tudo mais. Mas o que me estranhava era a diferença de postura com a Escuderia Bandeiras, né? Todos esses itens que eu mencionei contigo. Paralelo a isso, a gente sofreu uma desclassificação, né? Que alegam ser um item que a gente modificou no carro e a gente não mexeu em nada. Tá? Exatamente nada. Então, assim, a nossa surpresa, um item que sequer existem as medidas no regulamento. Então, assim, nos desclassificaram porque a medida não batia, né? Mas quando você pede a prova da medida, nunca existiu essa medida. Então, você ser desclassificado por uma medida que ela não existe em regulamento é estranho. No mínimo. Mas tudo bem, estamos lá nos defendendo, etc. tal, juntando as provas de que não fizemos nada, quando somos multados em R$2.375.000, tá? A maior multa da história do automobilismo brasileiro. Rapaz. Aquilo nos espantou, assim, é uma coisa jamais vista. Se você asfixia uma equipe, você quebra uma equipe com multas nesse porte. Novamente, o nosso corpo jurídico entrou com uma liminar e o juiz novamente deferiu 100%, nos isentando da cobrança de multa, até porque a própria maneira como eles nos cobraram é um tanto estranha, porque não segue os ritos que estavam no contrato, né, assinado entre as partes. Então, de novo, conseguimos uma liminar por esse ponto. Mas tudo isso, ainda a gente estava levando, né, tratando coisas internamente entre equipe e promotor do evento, mas algumas outras coisas nos chamaram mais atenção, que realmente mexeram com a gente e foge muito dos nossos princípios, que foi o motivo pelo qual a gente pediu a rescisão contratual. Tá? Muito bem, a gente está conversando com o Átila Abreu, falando sobre essa saída da Escuderia Bandeiras da Stock Car. E aí, chamou a atenção de todo mundo, inclusive li em alguns portais, de que não se sabe qual vai ser o caminho tomado pela Escuderia Bandeiras a partir daqui. Não sei se você pode soltar um spoiler aqui para a Jovem Pan Sorocaba ou não. O que será a partir de agora, qual vai ser, na verdade, a partir de agora, o caminho da Escuderia Bandeiras fora da Stock Car? Olha, tem muita coisa boa para vir. A gente sempre entende que momentos difíceis precedem oportunidades incríveis. E assim como foi em toda a história da Escuderia Bandeiras, desde o momento que a gente abriu as portas e deu início nesse projeto, onde diz o nosso ditado popular, fazer do limão uma limonada, né? Então, assim, a gente ainda não pode revelar, mas posso garantir para você que vai ser algo histórico no automobilismo brasileiro. E é isso, a gente quer estar junto com as pessoas que são apaixonadas pelo automobilismo, que amam isso daí, trazer entretenimento ao público, né? Sempre boas disputas, estar envolvidos numa competição saudável, justa, perante todas.
e junto com pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então a gente abriu as portas da Escuderia Bandeiras com a premissa de fazer o automobilismo de um meio diferente. E a gente alcançou, né? Tenho certeza que a gente atingiu esse ponto. E agora é da continuidade. Assim, os projetos são muitos, as ideias são muitas. Agora é hora de trabalhar um pouquinho, arregaçar as mangas e na hora certa poder divulgar. Mas sou muito grato a todo mundo que faz parte desse projeto, né? Tanto é que a gente não estava pensando em nada, mas diante dessa situação a gente já começou a trabalhar em algumas possibilidades. Dar essa notícia para nosso time foi muito complicado. Somos 55 colaboradores. Imagina. Mas na nossa primeira reunião que a gente teve para anunciar essa decisão, a gente deixou claro que não iremos dispensar ninguém, independente se vamos disputar uma corrida ou não. Nossos compromissos assumidos com as pessoas que... Muitas das pessoas do nosso time vêm de outra cidade, né, de outros estados, mudaram suas vidas para estarem com a gente nesse projeto. Eu acho que abandonar essas pessoas dessa maneira por coisas que fogem do nosso controle não é um dos valores que está na Escuderia Bandeiras. Então todo mundo vai ficar no time, né, todo mundo que quiser permanecer com a gente vai ficar com o time. Isso é indiscutível. Contrato de pilotos, salários, enfim, a gente não vai abandonar ninguém, né? Tudo isso que aconteceu, as pessoas não têm culpa de uma gestão que não traz à luz os fatos, né, a transparência que deveria ser dado. Então, tendo o nosso time aqui, nosso corpo de mecânicos, pilotos, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa muito legal. Justo, e parabéns pela atitude de vocês, inclusive, né? Mostra de fato o tamanho desses valores que estão acima de tudo na Escuderia Bandeiras. Vi comentários lá, inclusive, na rede social. Eles vão pra NASCAR, vai ter uma categoria nova. Eu tô tentando apertar, cutucar aqui pra ver se ele solta alguma coisa, mas acho que não vai, né? Vai ser difícil soltar alguma coisa pra gente. Hoje vai ser difícil soltar, mas eu posso dizer assim, eu acho que o automobilismo tem espaço para todo mundo e eu admiro vários promotores, várias pessoas com quem eu tenho admiração e profundo respeito, né? O Carlos Coll, que está à frente da NASCAR junto com o Thiago Marques, são pessoas do automobilismo das antigas. O Carlos Coll foi um dos fundadores da Stock Car, que transformou a Stock Car no que ela é hoje, né? Você pega a história da Stock Car, ela vem da associação de pilotos, Ingo Hoffmann, eles quase quebraram, trouxeram. Então é o trabalho de muita gente para fazer isso acontecer. O Coll também foi um que acho que criou a maior evidência de destaque, depois ele acabou vendendo e agora está em outras jornadas. Então não sei se a NASCAR, não sei que outros futuros a gente pode ter, mas com certeza a gente vai olhar muito para as pessoas que estão envolvidas, né, para a gente se associar com pessoas que vivem o automobilismo. A gente passou por uma experiência agora na Stock Car muito complicada, né? Quando você fala, por que a gente tomou a decisão de encerrar o contrato no meio do ano? Porque nos chegou as evidências de situações fiscais, tributárias, impostos e tudo mais, que divergiam daquilo que a gente entendia que era a maneira correta. E quando a gente pediu os esclarecimentos não foi dado, né? E aí, nesse momento, a gente entendeu, então, que com orientação do corpo jurídico, né, com a auditoria que a gente contratou para levantar os fatos e não ter respostas, ali a gente não poderia se encaixar mais porque é diferente dos nossos valores. A gente tem uma história, uma reputação a zelar e esses são princípios inegociáveis da Escuderia Bandeiras. Então, temos que aprender com as coisas e os próximos passos a gente vai realmente dar com esse aprendizado que a gente vivenciou agora. Átila, obrigado pela sua presença aqui, agradecer pela sua disponibilidade em falar com a gente. Acho que é o primeiro canal que você está falando. Primeira entrevista. Primeira entrevista, então agradecer demais. Sucesso para você lá na Escuderia Bandeiras, viu? Agradeço. E sempre que precisar, Jovem Pan tá de portas abertas, viu? Vamos juntos aí fazer um automobilismo incrível. Átila Abreu falando sobre a Stock Car, a saída, na verdade, da Escuderia Bandeiras da Stock Car nesta quarta-feira, anúncio feito pela Escuderia nesta quarta-feira. Mais uma vez agradecendo ao Átila, a gente fica por aqui.